Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Elas e o Vinho. E é aqui que eu vou mostrar para vocês, minhas queridas amigas, minhas mulheres do vinho, como que a gente pode arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião. Meu nome é Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos. E hoje o nosso tema é: por que a harmonização de vinhos ajuda as mulheres a terem melhores relacionamentos? Agora, deixa eu dar um contexto aqui para vocês, né? No caso aqui, né, o que eu quero dizer com esse tema é que nós vamos ver aqui hoje como que essa questão do vinho, da gente entender de vinho, da gente saber harmonizar vinhos, como que isso vai melhorar os nossos relacionamentos pessoais, nossos relacionamentos sociais e até mesmo pode melhorar também os nossos relacionamentos profissionais. É isso mesmo que você ouviu, né? Porque o que as mulheres ganham, né? Quando elas se conectam com esse universo dos vinhos, quando elas aprendem a harmonização de vinhos, a degustar vinhos. É um pouco isso que eu quero trazer hoje para a gente conversar aqui nesse podcast. E para quem que é esse episódio, então, né? Esse nosso tema de hoje? É para aquelas mulheres que muitas vezes não sabem harmonizar. E principalmente para aquelas que nem sabem que isso é possível. Porque quando a gente começa no mundo do vinho, começa a conversar de vinhos, é normal que a gente pense no vinho somente como uma bebida, né? Só mais uma bebida, mais uma opção que você tem. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é que o vinho vai muito além disso. Vai muito além do beber, vai muito além, inclusive, só do degustar, né? Ele também vai trazer para a gente muito mais coisas quando a gente vai unir esse vinho com os nossos momentos aí gastronômicos. E claro que os nossos momentos gastronômicos também envolvem nossos relacionamentos pessoais, nossos relacionamentos sociais, nossos relacionamentos até mesmo profissionais. Então, para essas mulheres, né, especialmente para essas mulheres que ainda não sabem, né, essas maravilhas aí do degustar e do harmonizar, é que eu quero dedicar esse tema. Mas também para as minhas amigas do vinho, para as minhas queridas alunas, para aquelas minhas queridas amigas castelhanas que já estão comigo aí há muitos anos, também eu dedico a elas, né? E aqui a gente está começando o ano, então, para conversar desses temas de mulher aqui no Elas e o Vinho. Bom, uma das coisas que eu acho que a gente confunde muito, e talvez por isso que a gente não tenha nem essa visão, né, do vinho como essa questão mais ampla, é que a gente confunde muitas vezes o vinho só como uma bebida a mais, né? Uma bebida alcoólica a mais. E claro, a gente não pode se enganar, o vinho realmente é uma bebida alcoólica. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que, além de ser uma bebida alcoólica, minha amiga, ela é uma bebida cultural. E olha só que legal, quando a gente pensa, né, que o vinho é uma bebida cultural, a gente começa a se conectar não só com a bebida que está na nossa taça, mas também com as tradições, com as histórias, com toda essa parte sensorial do vinho. E principalmente com essas tradições milenares aí do vinho. Então a gente começa a se conectar com coisas que vão muito além da nossa taça. Lembrando até que o vinho, lá atrás, muito lá atrás, ele surgiu mesmo como parte de uma alimentação, né? Quando se começou a cultivar uva, quando se começou a descobrir como fazer vinho, ele fazia parte de uma alimentação. E da alimentação de quem? Dos povos do Mediterrâneo, né? Daqueles povos todos que habitaram ali a antiguidade. E até tem uma coisa muito interessante, né? Essa questão de harmonização, que a gente fala muito hoje em dia, é até uma moda, né, da harmonização, e é muito legal, ela é muito mais recente na nossa história, né? Ela não é tão antiga como o próprio vinho, ou como a própria uva, né? Vem mais ou menos ali do século XVII, talvez, mais ou menos por aí, né? Que surge esse conceito, né, de combinar pratos e vinhos, que é a nossa harmonização. Mas muito antes disso, o vinho já era parte do relacionamento, do convívio pessoal e do convívio social, né? Então, isso é fácil da gente ver até hoje em dia, né? Quer dizer, aquela questão de vamos almoçar com vinho, vamos jantar com vinho com a nossa família, né? Vamos levar um vinho para quando a gente visita um amigo. Na questão social, quando a gente tem festas, eventos, celebrações,
né, o casamento, a gente está sempre pensando no vinho porque ele está muito, muito conectado até com essa coisa nossa mais ancestral, de que ele era parte de celebrações. Se a gente for lembrar, não quero ir muito longe, mas se a gente for pensar um pouco lá naquela época da Grécia, da Roma, né, o vinho participava justamente daqueles momentos que eles entravam em conversações, em rodas de conversas ali. Tudo bem que naquela época a coisa era mais masculina, mas o que eu quero trazer aqui não é nem essa questão feminina ou masculina, mas, na verdade, é como que isso fazia parte de um relacionamento humano. E como que hoje, né, isso também pode fazer parte da nossa vida. Quando a gente começa a adentrar nesse universo dos vinhos, a gente começa a perceber que não é só pela bebida, é pelo prazer que essa bebida dá nos relacionamentos, nas nossas conversas, nas nossas, né, relacionamentos novos que a gente conhece, novas pessoas, adquire novas amizades, muitas vezes através justamente do vinho, né? E profissionalmente? Profissionalmente eu posso até dizer que isso é muito associado ao networking. A gente fala tanto hoje em dia de networking profissional, conhecer as pessoas para fazer negócios, para ter um certo quebrar um gelo, né, nesse relacionamento às vezes profissional, que sempre no início de alguma coisa profissional é sempre mais, né, frio a relação. E aí eu sei que às vezes quando a gente fala do profissional com uma bebida, né, a gente pode pensar assim, nossa, mas Lídia, como é que é isso? Eu vou beber e profissionalmente como é que eu vou ser vista? Eu vou ser mal vista, né? Isso, minha amiga, tem muito a ver, na verdade, com um mito, né? Que é o mito da mulher que bebe. É o mito de que a mulher não aguentaria, né, uma bebida, ou ela seria mal vista, porque isso vem muito também lá de trás, quando a mulher foi afastada do vinho. Eu sempre comento, quando eu tenho oportunidade, com as minhas alunas, com as minhas amigas do vinho, que a gente vive o melhor momento, hoje, em dia, no século XXI, para a gente se aproximar do vinho, conhecer essa cultura, porque além de ser permitido para nós, né, quer dizer, não vejo como uma coisa, hoje em dia, esse tabu tão grande, né, de afastar a mulher do vinho. O vinho não é tão inacessível, a gente encontra vinho hoje em dia no supermercado. Eu tenho uma aluna minha, a Rose, né, que é aluna aqui de São Paulo, ela mora lá nos Jardins, e ela encontra vinhos para vir para as nossas degustações, né, do curso, ela encontra vinhos na lojinha de doce. A gente sempre goza dela, fala, essa lojinha de doce está meio estranha, hein? Porque ela fala, tem uma lojinha de doce aqui perto de casa, e quando eu vou lá, sempre tem uma prateleira com vinhos, e vinhos bons. Vinhos de bom custo-benefício, vinhos de países diferentes, né? Então, hoje em dia, minha amiga, se você realmente é uma mulher que já gosta de vinhos, eu quero te dizer isso, abrir teus olhos para isso. Hoje em dia, a gente vive o melhor momento para a gente ter realmente essa aproximação com essa cultura do vinho. E aprender de vinho, além de ser muito prazeroso, pode ter, sim, esse efeito colateral de fazer com que a gente tenha melhores relacionamentos, que a gente abra essas portas. E quer ver só uma coisa interessante? Eu não sei se você me conhece ou não, se está me conhecendo agora, mas eu fui morar na Espanha por motivos de trabalho, eu fui transferida, né, para a Espanha, expatriada, como se diz, para trabalhar na Espanha, porque eu era executiva de banco, e o banco tinha uma agência lá em Madrid, e aí chegou um momento da minha carreira que eu fui convidada para assumir um cargo diretivo lá. E tudo bem, eu fui como executiva e ótimo, tá boa a parte técnica, banco, finanças, né, matemática, contabilidade, toda aquela parte, ok. Beleza, eu tinha me preparado para isso. O que eu não tinha me preparado é para ir para um país onde a cultura do vinho ela é tão forte, ela é tão antiga, ela faz tanto parte, né, da vida social, como também ela faz parte da vida corporativa. Ou seja, eu sempre conto isso, até dando risada, assim, porque eu falo, caramba, né? Se a gente fala isso, parece que até, né, você está puxando tudo para o vinho. Mas, assim, o vinho faz parte da vida corporativa das empresas, do almoço de negócio, né? Então, assim, uma das ocasiões, né, o meu primeiro choque cultural lá, né, e até o que me motivou, inclusive, a vir para esse universo dos vinhos, foi justamente ter participado de um almoço de negócios, onde o vinho era protagonista, né? Quer dizer, a gente estava ali com espanhóis, e para eles isso é super comum. E aí eu fui colocada ali numa saia justa de ter que conversar sobre vinhos, inclusive que escolher o vinho para harmonizar.
E eu nem sabia o que era harmonização. Imagina escolher o vinho para harmonizar, né? Eu nem sabia o que era isso. E até achei bem estranho também, naquele momento, até ver o vinho dessa maneira, né? Num almoço de negócios. Então, a gente tem ainda... eu sei que isso talvez já esteja mudando, mas a gente ainda tem um pouco aqui essa questão da mulher e o vinho, e também do vinho ligado a questões aí profissionais. Mas eu quero te dizer, você pode relaxar e ficar tranquila, porque eu duvido que alguém que tenha realmente uma cultura de vinho não vá gostar, né, desse tipo de conversa, desse tipo de cultura em ocasiões profissionais. Seja no almoço de negócios, seja naquele evento à noite, num coquetel, numa celebração interna da empresa, ou com um cliente externo. O vinho ele pode permear esses momentos e te trazer relacionamentos muito bons, porque a conversa do vinho é muito boa. As pessoas que estão relacionadas ao vinho, geralmente, né, elas estão realmente, elas veem o vinho como uma cultura. Né? A verdadeira pessoa que está relacionada com o vinho, não como uma bebida, mas como uma parte de uma tradição, de uma cultura, ela não vai ter isso. E tem mais uma coisa importantíssima, que isso eu também reparei. Olha só, eu falei almoço de negócio, certo? Tem comida. Eu falei um evento à noite, uma celebração, um coquetel, tem comida. Né? Eu vou encontrar com alguém para almoçar ou para jantar, um amigo, tem comida. O vinho sempre ele tem uma parceria muito forte com a comida. Eu falei que o vinho vem de uma dieta, né, mediterrânea, de uma cultura gastronômica. Então, tem comida. E aqui entra a nossa questão da harmonização. Não basta degustar, não basta beber vinho. Eu tenho conversado aqui com algumas amigas também, algumas novas amigas que gostam de vinho, mas nunca tinham experimentado vinho desse jeito nosso feminino aqui, castelhano, né? Que eu trago aqui para vocês. E elas me falaram, nossa, eu nunca imaginei tomar o vinho comendo alguma coisa. É uma virada de chave, realmente, né? A gente ainda não tem totalmente claro essa cultura de que o vinho é um alimento e ele vai junto com a comida. Né? E fica muito mais prazeroso, tanto a comida, quanto o vinho, quanto o encontro. A harmonização é justamente isso, é você combinar pratos e vinhos, mas também combinar esses pratos e vinhos com a ocasião que você está, para você sentir mais prazer, você mesma sentir prazer com você mesma, mas também sentir prazer com quem você está, né? Com as pessoas que estão ali ao seu redor, com seus convidados, oferecendo aí uma experiência diferenciada ou sentindo, né? Você mesma uma experiência diferenciada aí com os vinhos. E por isso que o vinho vai muito além de ser somente uma bebida. E quando eu falo essa questão de harmonizar, não sei se você sabe ou não, mas a gente pode fazer aí duas maneiras, né, de harmonizar. E eu queria desmistificar essa questão que a harmonização é algo difícil ou que é algo que tem que ser muito complexo, né? A gente pode, quando a gente sabe fazer uma harmonização, a gente pode harmonizar coisas do dia a dia, nossa comida do dia a dia. Não precisa ser aquela comida super especial, porque a gente tem vinhos para todas as ocasiões. E olha só que interessante, para todos os tipos de comida, desde uma comida num restaurante, desde uma comida de um menu do dia, de uma comida do seu dia a dia na sua casa. Você não precisa esperar uma ocasião super especial para abrir um vinho. Você pode abrir esse vinho com você mesma. Isso é muito libertador. Agora, é claro que para as ocasiões especiais, você pode fazer aquilo, né, que quando você é uma mulher que sabe harmonizar, você pode fazer com total desenvoltura, que é o quê? Um jantar harmonizado. E aí, realmente, quando você faz esse jantar harmonizado, recebe amigos, recebe familiares ali. E o que é um jantar harmonizado? Né? Deixa eu explicar também. Né? Eu estou falando assim, existe uma diferença entre você harmonizar do dia a dia, fazer uma harmonização do dia a dia, é você ter um prato ali, ou você está comendo ali, normalmente abre um vinho. Então, basicamente, é um vinho que vai meio que combinar ali com a sua comida trivial, vai, do dia a dia. E aí são vinhos, geralmente vinhos jovens, a gente tem esses vinhos, né, para a gente harmonizar. E tá super ok.
vinhos jovens, vinhos, né, mais frescos, às vezes vinho branco, vinho tinto, vinho rosé. Agora, quando a gente tem um evento especial, a gente pode fazer o jantar harmonizado, que significa o quê? Você combinar cada etapa do seu jantar, cada prato do seu jantar com um vinho diferente. E olha que incrível isso, você começar, por exemplo, com umas entradinhas e com um determinado tipo de vinho. Depois você passa para o primeiro prato, né? Lá na Espanha a gente fala primeiro prato e segundo prato, tá? Tem entradinhas é um pouco antes, seriam aperitivos. Depois primeiro prato, segundo prato, né? Ou primeiro prato e prato principal. E inclusive com a sobremesa. E por que isso é possível? Minha amiga, isso é possível porque existem 6 tipos de vinhos diferentes. A gente não existe só vinho tinto e branco, como eu pensava, né, antes, né, quando eu fui para a Espanha, eu falava, bom, existe branco e tinto, e eu ainda falava espumante, que não é nem vinho, né, espumante. Mas não, existem 6 tipos de vinhos que a gente pode harmonizar. E dentro de cada tipo de vinhos, que eu chamo até de mundo dos vinhos, né, cada mundo de vinhos desse diferenciado, tem vários estilos diferentes ali também. Então, a gente consegue realmente surpreender nossos convidados. A gente consegue, inclusive, se surpreender também com descobertas de novos vinhos. É uma riqueza muito grande para nós, mulheres, e eu acho que principalmente para o nosso próprio desenvolvimento sensorial. Porque com tantos tipos de vinhos e de uvas, eu sei que às vezes você pode pensar, nossa, mas é muita coisa, Lília, será que eu consigo? É tantos vinhos, tantas uvas. Relaxa, minha amiga, relaxa, porque sim é possível você aprender claro, que com uma maneira que facilite para você seu aprendizado, é possível sim aprender. Eu aprendi, e eu não acho que eu seja uma pessoa tão, né, diferenciada assim de você, eu não sabia nada de vinhos. Então, sim, existe um método, existe uma maneira de aprender sobre vinhos, é uma maneira que na verdade muita gente pensa, eu acho que o que se torna assim, o que assusta às vezes as pessoas, é pensar que o vinho é uma coisa complicada. E eu quero te revelar um segredo muito grande aqui, ó, no pé do ouvido aqui, porque você é minha amiga. O vinho não é complicado. As pessoas complicam o vinho, mas o vinho é uma coisa das mais simples que existem. Por quê? É um produto da natureza. Basicamente, ele vem do campo, vem da natureza. Ele surge, né, da natureza. É claro que existem muitas nuances, muitos diferenciais das regiões, dos lugares, e talvez isso pareça muita coisa. Mas, na verdade, entender o vinho é algo que você pode sim aprender, porque é ensinável, né? Porque eu aprendi, né? Alguém me ensinou. Então, assim, ele é ensinável. O que acontece é que às vezes se complica muito o vinho quando a gente não tem um método certo. E mais uma coisa, quando a gente está desconectada disso que eu comecei falando aqui, é uma bebida cultural, é uma bebida com tradição, é uma bebida com história, é uma bebida que, além de ser sensorial e experimental, ela também tem toda uma bagagem aí, um saber do vinho que te ajuda, juntando essas duas pontas, né, te ajuda muito bem a navegar por todos esses tipos de vinho que existem, por todos os países, as uvas. Então, isso é basicamente uma coisa que você pode se acessar esse universo. E eu vejo muitas vezes que a gente está bloqueada, muitas vezes por conta de coisas técnicas do vinho. Né? E eu quero te dizer isso, o vinho não é uma coisa técnica. Por isso ele está tão relacionado com as pessoas, os relacionamentos, né? Então, por que saber harmonizar é importante? Né? É importante para você, né? Não é importante para mim, nem para o vinho, mas para você. Eu acredito muito nisso, porque aconteceu comigo, ele vai abrindo portas para a gente, de novos relacionamentos, de novas amizades, né? Você começa a adentrar nessa questão do vinho, você começa a perceber que outras pessoas também gostam do vinho. Pensa comigo, nós somos pessoas, somos seres aqui sociais, né? A gente costuma o quê? Se relacionar com pessoas e, na questão mesmo gastronômica, a gente costuma comer juntos, encontrar com uma amiga para tomar um café, para tomar um lanche, para alguma coisa. E na Espanha é muito comum a gente se encontrar para tomar um vinho, porque o vinho faz parte desse universo, ele vai criando vínculos.
vínculos familiares, vínculos afetivos, né? Quem tem família de origem aí europeia, geralmente tem, né, aquele avô que vocês vão lembrar aí, que gostava de tomar uma tacinha de vinho depois do jantar. Que vinho seria esse? Por que será que ele fazia esse ritual? Percebe que vão sendo coisas que estão com a gente, porque realmente são coisas que fazem parte desse nosso universo afetivo também. E claro que o vinho é um quebra-gelo, né? Um quebra-gelo não só por conta de ser uma bebida, mas por conta das conversas em torno ao vinho, né? Aquelas conversas que você pode ter ali e que vai te ajudando ali a se relacionar. E por isso mesmo, as pessoas que valorizam isso, elas geralmente elas vão estar se relacionando com outras pessoas que também gostam de vinho. É como realmente você compartilhar uma experiência, cada um sentindo a sua experiência, mas dividindo. E basicamente é isso que a gente faz entre mulheres, tá? Então, queria até comentar com vocês que quando a gente faz isso entre mulheres, é muito enriquecedor também. Por quê? Quando a gente está conversando, né, e você me conta o que você está sentindo na sua taça, no seu vinho, e aí eu também compartilho com você. Às vezes é o mesmo vinho e pode até nem ser o mesmo vinho. Quando não é o mesmo vinho, até é mais interessante, na verdade, porque a gente ganha mais em sabedoria, porque uma conta de um vinho, outra conta de outro vinho, né? Se você me contar do seu vinho, eu vou entender você, né? Porque a gente está nesse relacionamento de vinhos, e ao mesmo tempo eu também te passo a minha experiência, né? O meu sentir e a minha parte sensorial e também muitas vezes a minha parte de conhecimento desse vinho. Então isso vira realmente uma experiência incrível, e é por isso que muitas vezes a gente fala que esses encontros com vinho, esse relacionamento com pessoas, né, que gostam de vinhos, vira realmente uma experiência quase que única, né, quase que única e exclusiva, porque é muito interpessoal. E é claro, essa questão que eu falo desse networking, tanto do ponto de vista, né, de negócios, de business, profissional, mas também o nosso networking aí de amizades, de relacionamento de novas amizades, inclusive relacionamentos familiares, tudo isso é muito importante para o nosso bem-estar, né? Para a nossa convivência, para o nosso relacionamento, para essas experiências que a gente compartilha. Agora, até recentemente, né, agora no final do ano, eu tive visitando uma vinícola, mas eu não fui sozinha, eu fui com a minha família. E é uma experiência muito agradável, porque claro, todo mundo fala, mas Lília, você gosta do vinho, você gosta do vinho. Sim, eu gosto do vinho, mas isso não significa que eu não possa levar junto comigo as pessoas da minha família que talvez ainda não tenham despertado esse olhar para o vinho, mas que quando a gente viaja junto, tem uma experiência de viagem juntos, né? Visita ali uma vinícola, aí, claro, na vinícola tem a prova de vinhos, também tem o restaurante, e a gente vai almoçar juntos, quer dizer, começa a criar pontos ali que às vezes aqui no nosso dia a dia em São Paulo, a gente não tem esse relacionamento. Só para você entender melhor, eu fui com meu irmão e com os filhos deles, né? Com meus sobrinhos. E às vezes, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não tem aquele momento, né, de conversar, de desfrutar e de tranquilidade, porque o vinho também tem outra coisa muito interessante. São relacionamentos de longo prazo, porque o vinho é um produto de longo prazo. Comecei falando nessa live do quê? De um vinho milenar, de um vinho ancestral, de algo que veio lá desde as origens da humanidade. E de um vinho onde as pessoas se reúnem em torno à mesa para conversar, para desfrutar, não para simplesmente engolir uma comida e sair correndo. O vinho, ele exige esse tempo. Ele exige um tempo, inclusive, de você mastigar com calma a comida. Quando você harmoniza, uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer é perceber. E como é que a gente percebe? Não é engolindo tudo com pressa, é você percebendo tanto os alimentos quanto os vinhos. Assim como os vinhos têm as suas características, os alimentos também têm. Vocês já pararam para prestar atenção quando vocês mastigarem? Na próxima, ó, tem um exercício aqui, né? Amanhã, quando vocês forem ou tomar café da manhã ou almoçar, faz que nem as nutricionistas pedem, né? Que a Nutri sempre pede isso, né? Coloca uma garfada na boca e deixa e repousa o talher no prato e mastiga. Mastiga até transformar a comida em líquido. Olha o que eu estou falando.
vai mastigando até que a sua comida vire um líquido. E aí, se você tiver oportunidade, ou não, enfim, no próximo dia que você tiver oportunidade, coloque o vinho na boca, junto com a sua comida, e sinta o vinho e não beba o vinho, coma esse vinho, transforme esse vinho em algo sólido. E olha que interessante essa fusão, essa sinergia dos dois. É isso que vai acontecer. E para isso, você precisa de um tempo. Por isso que um almoço, por exemplo, voltando lá para a Espanha, né, um almoço de negócios na Espanha dura de 2 a 3 horas. Nossa, Lília, tudo isso para fazer negócio? É, minha amiga, e funciona, tá? E eu vou te dizer que é um estilo que funciona. Tá? Funciona, porque esse período é um período realmente de se conhecer, de criar vínculos, de criar confiança, de conhecer coisas que estão ali entre linhas, né? E aí o que acontece se você é uma mulher que participa desse universo dos vinhos? Adivinha só, você começa a ser reconhecida como uma mulher que, além de fazer negócio, também é uma mulher elegante, é uma mulher de bom gosto, é uma mulher que sabe de vinhos. Mas será que é só nos negócios? Não. E na sua família? Será que você também não é reconhecida também na sua família? Eu tenho o caso de uma aluna também da Beth, que ela sempre nos conta ali, como ela tem genros, né? Ela tem as filhas, tem 3 filhas, e aí os genros, né? Os genros, ela, através do vinho, né? Que eles souberam que ela fazia curso de vinhos, eles começaram a se interessar pelos vinhos também, além da cerveja, né? Que era o típico. E aí o que aconteceu? Em vez deles ficarem isolados ali com o vinho e ela, né, no canto dela, né, isolada, não, ela se integrou ali e hoje em dia ela é uma referência para eles em vinhos, ela ganha vinhos, ela fala dos vinhos, eles pedem opinião de vinhos para ela, né? Então, veja como o relacionamento muda por conta de vinho, uma coisa tão simples como essa, né? E assim, o que eu queria te dizer é que se você pensa, né, a princípio, mas Lília, essa coisa de vinho é complicado, essa coisa de harmonizar, então é mais complicada ainda, ou se você pensou, nunca soube disso de ter que combinar com a comida, eu quero te dizer assim, que isso realmente você consegue aprender, e mais do que aprender, o importante é praticar. Por isso que nós aqui, né, nas Mulheres do Vinho, a gente tem a nossa comunidade da Castalha, né? Foi uma comunidade que na verdade surgiu quando eu voltei da Espanha, né, e foi criado com esse objetivo mesmo, de aprender, mas aprender com o prazer, fazendo boas amizades. Esse é tipo o nosso lema, né? Relacionamentos duradouros. Com quem? Com mulheres que valorizam isso, com mulheres que valorizam um aprendizado, mas que valorizam também essas boas amizades. Né? Não é só o vinho, não é só a questão do vinho, é mais, é o relacionamento. Né? E se você também pensar que, e olha que coisa legal, se você pensar também assim, mas vinho é caro, e se for colocar comida, então fica mais caro ainda, né? E eu vou complicar para você também, tem que colocar água também, tá? Além disso, tem que colocar água, vinho, água e comida, tá? O que acontece? Quando você tem amigas do vinho, quando você tem uma comunidade, né, de amigas, o que ocorre é que você tem com quem dividir o vinho. E aí fica mais barato, não fica? Olha que coisa. Por exemplo, a gente sempre faz, né, como eu tenho esse grupo de alunas, sempre no final do ano eu faço um jantar harmonizado, onde a gente divide, né? Divide o nosso vinho, a nossa comida, os nossos gastos aí e desfruta de um momento único, um momento onde a gente tem o prazer do vinho e da comida variado, faço o quê? Aquele jantar harmonizado ali que eu comentei. Mas muito mais que isso, a gente se conhece no presencial, né? Porque, claro, o curso é online, mas a gente tem um momento no presencial onde a gente fortalece as nossas relações. E o que acontece, que é muito incrível, que eu falei, caramba, a gente, né, tudo bem, a gente se conhece, a gente vem degustando o ano inteiro, né, e parece que a gente já se conhece, a gente já é super amiga, mas é muito diferente quando a gente se conhece presencialmente, né, na vida real. E aí, ao mesmo tempo que parece que a gente já se conhece há muito tempo, a gente tem tanta coisa para conversar, que muitas vezes aquele momento daquele evento tem pouco tempo, parece que passa muito rápido, né, aquele momento.
Então, além da gente criar esses vínculos, esse relacionamento, além de a gente ter a parte, né, a parte mais da, como é que eu posso dizer, da parte real aí, né, de, é caro, é barato, tal, não, mas quando a gente tem essas amizades, a gente divide. Então, quando a gente tem amigas do vinho, tudo fica mais fácil para a gente, né, e participar de eventos, participar de viagens, né, visitar, agora mesmo eu tive também em Poços de Caldas, e por uma coincidência tinha uma aluna minha também lá, né, e aí a gente já marcou, a gente foi almoçar juntas, foi com a Li, né? E a Li já me apresentou uma outra amiga, e a gente foi as três almoçar juntas. O que acontece? A gente divide uma garrafa de vinho, claro. Entende? Então, às vezes a gente se bloqueia porque a gente não abre a nossa visão para essa questão de que quando a gente está juntas, a gente, além de ir melhor, além de aprender mais rápido, a gente consegue acessar coisas que sozinha a gente não conseguiria, né? Exemplo, talvez sozinha, almoçando sozinha, eu não pediria uma garrafa de vinho como aquela, mas como a gente está em 3 amigas, a gente tem acesso a muito mais coisas. Por isso que o vinho, para mim, assim, é muito claro que é relacionamento. E eu espero que você também pense assim para conquistar novos relacionamentos, né? Novas amizades, e, enfim, construir aí vínculos através de uma bebida tão deliciosa, né, e tão interessante do ponto de vista aí de coisas que ela pode nos transmitir. E agora, você pode estar pensando assim, tá bom, Lília, ótimo, maravilha, mas por onde que eu começo? Né? Por onde que eu começo se eu não sei ou não sabia nem dessa possibilidade aí de harmonizar, né? Eu já vi que tem várias vantagens de eu ser uma mulher que entende de vinhos, que sabe de vinhos, mas como que eu começo? Por onde eu começo? Né? E eu te digo uma coisa, como que eu organizo isso, né? O que aconteceu? Quando eu cheguei no Brasil, naquela ocasião, eu percebi isso, que as mulheres estavam muito afastadas do vinho. E eu percebi que eu não tinha ambiente para mim, né, para eu poder degustar vinhos, compartilhar uma garrafa de vinhos. Realmente, alguns vinhos são mais caros, mas também é verdade que eu não vou tomar garrafa de vinho sozinha, inteirinha. E aí, o que aconteceu? Na verdade, naquele momento, né, como não tinha esse grupo, eu criei um grupo de amigas, né, amigas das mulheres do vinho, que justamente deu origem aqui à Castalha, que era justamente com esse objetivo da gente estudar vinhos, compartilhar o vinho e continuar a treinar o vinho. Porque, assim, não basta você aprender o vinho intelectualmente. O importante também é você ter o quê? Uma comunidade, um grupo de amigas, um grupo que se reúna para degustar esses vinhos, para poder trocar essas opiniões e para poder praticar o vinho. E é justamente isso que a gente faz até hoje, né? Eu criei lá o grupo no presencial, e agora, na pandemia, a gente migrou esse grupo de mulheres que se reúnem aí para degustar juntas e para aprender juntas para o online. Né? E sabe qual é o efeito colateral disso? Primeiro, que o efeito colateral é que a gente fez muitas novas amigas no online, porque o online tem uma vantagem muito grande, que é o seguinte: no presencial é ótimo, a gente se vê, a gente se fala, né? A gente está ali no tete a tete, mas eu só fazia isso em São Paulo. E só fazer isso num determinado bairro de São Paulo, porque São Paulo é grande. Agora não, agora a gente tem amigas do vinho em outros estados, né? Tem a Mônica no Rio de Janeiro, tem a Érica também lá no Rio de Janeiro, tem a Nara no Sul, tem a Cléo no Sul, tem as meninas de São Paulo, tem meninas até fora do Brasil, e a gente consegue se reunir nesse online, se conhecer e compartilhar, ter esse relacionamento, olha só, um relacionamento até mundial, global. O mais legal é que a partir desses relacionamentos também chega um momento onde as pessoas se encontram também no presencial. Eu me lembro bem que acho que no final do ano passado, se eu não me engano, a Nelly, que é aqui de São Paulo, que é uma aluna também, ela estava em Portugal por motivos de trabalho, e a Li, que também é essa aluna que eu encontrei lá em Portugal, a Li se move bastante, tá? Ela estava no Canadá estudando inglês e ela foi para Lisboa também, na mesma época. E as duas se encontraram em Lisboa. Para quê? Para tomar um vinho juntas. Claro que elas mandaram fotos para a gente na nossa comunidade das alunas, e claro que foi muito legal a gente ver
como isso extrapola, né? Extrapola essa questão da bebida, extrapola essa questão daquela noção da bebida alcoólica, né? Vai muito além, e isso é só um exemplo do que pode acontecer com você, minha querida, se você decide também aí se relacionar com o vinho dessa maneira. Você acaba, com o vinho, criando novos relacionamentos, né? Então, esse é um dos grandes benefícios do vinho para a mulher. Eu vejo que isso é uma das grandes vantagens, né, que você tem, e não é uma vantagem no sentido, quero tirar vantagem disso, mas, na verdade, é um grande ganho que você tem para a sua vida, né? Então, espero que você, enfim, que eu tenha te transmitido um pouco essa... Eu falo isso meio com emoção, assim, porque, como eu falo, eu me lembro muito do que aconteceu comigo, e até hoje acontece, se eu vou para algum lugar que eu tenho alguma amiga, né? E isso acontece por conta de saber, né, degustar, aprender a degustar, harmonizar e me relacionar, né, com pessoas desse universo. Realmente eu criei muitas conexões. E é graças ao vinho, eu reconheço bem isso. Graças ao vinho, ele me ajudou a ter muitos e melhores relacionamentos. Tá bom? Então, eu queria começar o ano já chutando aqui a bola para o campo de vocês aí, e me escrevam aí nos comentários, me escrevam aí aqui no Instagram ou lá no YouTube, se vocês, o que vocês acham dessa questão, né? Se vocês também já tiveram, né, criaram algum relacionamento com o vinho, ou se vocês gostariam de, né, adentrar nesse universo, né, delicioso aqui dos vinhos, e ter melhores melhores e mais, né, relacionamentos aí de valor, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim, tiverem algum tema que vocês gostariam que eu também fizesse, eu estou preparando aqui todo um cronograma das nossas lives, tá? Vai ter lives 2 vezes por semana, e vocês são super bem-vindas aqui sempre, né? Às nossas lives e aos nossos eventos aqui das Mulheres do Vinho. Um beijo grande para vocês e vamos que 2024 só está começando. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar. Oi, Tereza, tá por aqui, Tereza, no YouTube. E deixa eu ver quem tá por aqui. A Neuza, eu já falei um oizinho. Luciene, tudo bem? Meninas, ai, maravilhoso tintim para você também, Neuza. Beleza, Maria. Meninas, é isso, tá bom? Semana que vem temos mais live, terça e quinta. E a gente vai se falando aqui. Acompanhe os conteúdos também, que aí vocês vão sabendo o que vai acontecendo por aqui. Um beijo grande, fiquem bem e bons vinhos para vocês.